Hoje recebi um testemunho maravilhoso aqui de uma irmã que veio me contar toda feliz uma resposta de uma situação que nós estávamos orando, né? Ela me pediu oração, a gente orou junto e o Senhor abriu as portas para ela de uma forma muito maravilhosa. Eu vou esperar um pouquinho ver se ela aparece na live e vamos ver se ela quer contar para vocês aí ou se ela quer que eu conte. Graças a Deus o Senhor continua sendo o mesmo Deus de milagres, de ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus não muda, né? Não é porque nós mudamos que o Senhor muda. Não é quando nós somos infiéis que o Senhor vai ser infiel. Ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. O caráter de Deus não muda. E essa é a causa de não sermos consumidos, né? Graças a Deus que o Senhor, ele é sempre o mesmo. Ele não muda. Então a gente pode confiar. A palavra do Senhor, que revela o seu caráter, a palavra de Deus é imutável por isso, né? A Bíblia diz que para sempre a palavra do Senhor está estabelecida no céu. Por quê? Porque a palavra, ela é a revelação, ela é o reflexo do caráter de Deus, que é imutável. Até mesmo as estações mudam, né? Os planetas podem uma hora parar de girar, mas o Senhor disse, enquanto houver céu, enquanto os astros estiverem girando aí no firmamento, eu, Senhor, serei fiel, né? Não abrirei mão da minha justiça nem da minha santidade. E hoje, amados, meditando aqui na maravilhosa palavra do Senhor através de Isaías, creio que Deus tem muita coisa para nós. Vamos orar, né, irmãos? Que o Senhor nesta noite possa falar ao nosso coração, meu Pai. Nós não estamos aqui por apenas um encontro social, embora a nossa amizade tenha crescido, a nossa comunhão, mas nós estamos aqui para tocar no Senhor, para receber do Senhor vida, verdade, palavra de salvação. Nós estamos aqui nessa noite para atrair a Tua presença, porque o Senhor mesmo disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor está no meio deles. Então, pela fé, Senhor, confiando nesta promessa, nós cremos que o Senhor está entre nós e que o Senhor há de fazer maravilhas no nosso meio, para a honra e glória do Teu próprio nome, Senhor. Nós Te adoramos, trazemos cativo todo pensamento, toda emoção, todo sentimento, subjugamos a nossa carne, trazemos tudo cativo ao Espírito Santo, né, para que o Espírito Santo se manifeste em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra do Senhor, então, aqui em Isaías, né, já são 8:05. Eu vou começar com a palavra, não quero estender muito hoje, estou bastante cansado. Noite passada eu dormi muito pouco, né? O profeta diz assim, olha, o Senhor falando através de Isaías, ele diz assim, fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. O Senhor aqui está falando, pessoal, com os gentios. Eu fui achado por aqueles que não me buscavam, fui buscado por aqueles que não perguntavam por mim. Ou seja, isso mostra que a graça de Deus, ela parte do próprio Deus. Quando a gente nem sonhava, né, com algo parecido, com uma salvação que nos visitasse lá do alto, o Senhor já tinha feito algo por nós, enquanto nós, né, na nossa ignorância, não sabíamos de nada. Isso mostra que a graça de Deus, ela é anterior e soberana sobre as nossas vidas, certo? Esse é mais um dos motivos, entre outros, né, para a gente crer que a salvação, ela é eterna, porque o Senhor fez lá na cruz. A partir do momento que nós cremos, nós tomamos conhecimento de algo que já foi feito muito antes do nosso nascimento. E como Deus não está limitado ao tempo, então Deus não vai punir o homem pelo pecado que já foi pago lá na cruz quando o homem aceita essa justiça de Cristo, certo? A uma nação que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, quer dizer, Deus se apresenta a nós, Ele vem até nós. Essa é a diferença do Evangelho para todas as religiões do mundo, inclusive o judaísmo e o cristianismo. O que nós chamamos de cristianismo é o arraial, onde congregam as ovelhas, os bodes, né? Você vai encontrar de tudo. Esse é o cristianismo. Mas o Evangelho é o que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Não se trata da nossa pessoa, não é mérito nosso. Mas aí no versículo 2 ele já passa a falar com o povo de Israel. Olha só o que ele diz. Estendia minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom após os seus pensamentos. Ao mesmo tempo que o Senhor fala no versículo 1 para os gentios, no versículo 2 ele já está falando para Israel, né? Olha só, povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que habita entre as sepulturas e que passa as noites junto a lugares secretos, come carne de porco e tem caldo de coisas abomináveis nos seus vasos. Na época, né, a carne de porco ainda era considerada uma carne impura, porque o porco representa o quê? Representa a sujeira, né? O pecado, a lama. Então, o Senhor, para inculcar neles esse contraste entre a santidade de Deus e a impureza do pecado, o Senhor proibiu comer animais, né, que tinham patas fendidas e tudo mais. A carne é um pouco diferente, a gente sabe que é uma carne mais gordurosa, e naquela época não tinha como ter muita condição de higiene, né? Então, o porco podia transmitir doença, inclusive a chamada solitária, né? Então, Deus, ritualisticamente, proibiu comer carne, para resolver um monte de questões, assim, de ordem emocional, de ordem moral, de ordem até psicológica, né? Que dizem, fica onde estás e não te chegues a mim. Quer dizer, esse povo
se tornou tão rebelde que ele não queria mais que Deus se aproximasse deles. Eles entenderam que eles já tinham a lei e os profetas, então agora eles eram uma nação totalmente autônoma, livre, independente. Então esse povo, olha só, de contínuo irritava o Senhor. Como que ele irritava o Senhor? Sacrificando em jardins. Eles usavam, né, eles ficaram tão sofisticados na sua soberba que eles começaram a fazer rituais místicos, rituais esotéricos, oferecer todo tipo de coisa assim a deuses do céu, né, entidades das nações, queimando incenso, andando entre as sepulturas, quer dizer, eles faziam pacto até com mortos, passando as noites junto aos lugares secretos, quer dizer, eles tinham aquelas entidades, igual tem hoje aí a Rosa Cruz, né, que são chamadas as seitas de mistério, né? Então, na sua soberba, eles se envolveram com tudo isso. E aí eles dizem ao Senhor, ó, fica onde estás, não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Aí o que o Senhor responde? Estes são como uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde o dia todo. Então aqui a gente vê a indignação do Senhor contra um povo rebelde, né? Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas pagarei sim, pagarei no seu seio as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades dos vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incensos nos montes e me afrontaram nos outeiros. Assim lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Isso aqui está falando daquela coisa que eu sempre digo para os irmãos, né? Quando nós pelejamos contra o Senhor, quando nós rejeitamos o Senhor também ele nos dá um basta, né? Ele dá um chega para lá. Porque já que o povo não quer me obedecer, então eu vou deixar o povo entregue a si mesmo. E aí o povo entregue a si mesmo cai numa soberba de achar que não precisa mais do Senhor. Até o dia, né, que eles quebrem a cara e volte com a barriguinha doendo. Então assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas e dizem, não o desperdices, pois a bênção nele, assim farei por amor de meus servos, para que não os destrua a todos. Ou seja, para que eu não destrua a nação de Israel, eu vou fazer com que fique tão raro encontrar alguém fiel, assim como quando se acha mosto num cacho de uvas. É uma raridade. Então, o povo de Israel ia ficar com pouca gente que permanecesse fiel. Mesmo assim, o Senhor diz, produzirei descendência a Jacó e ajudar um herdeiro que possua os meus montes, quer dizer, as minhas bênçãos, né, nesse caso. E os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos habitarão ali. Então, aqui nós temos uma promessa maravilhosa. Os meus eleitos, quer dizer, quando você é chamado em Cristo, quando você, minha irmã, é chamada em Cristo, você se torna eleito, eleita do Senhor. Na prática, a gente não precisa se preocupar tanto, né, com a questão da onisciência de Deus. O importante, o mais importante de tudo é saber que quando você veio a Jesus, você creu em Jesus, você simplesmente, Deus te sintonizou com algo que ele fez lá atrás, na cruz do Calvário. Então você ganhou o quê? Você ganhou a visão da luz, né? Você ganhou o reino de Deus no princípio de salvação. Se você creu em Jesus, se você abriu seu coração, né, creu de alguma forma, e essa fé, ela é autêntica, né, não é só uma coisa que te inculcaram como religião desde a criança, mas se você teve uma experiência mesmo ali, houve um momento que você sentiu algo diferente, e você falou assim, puxa vida, graças a Deus agora eu sei que Jesus é o Senhor. Então, amados, esse é o momento mais importante da nossa vida cristã, mas ele é só o começo. É o momento que você nasce. Agora, qual é a promessa do Senhor? Os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos habitarão ali. Então quem vai herdar a verdadeira terra que Deus tem para nós não é o rico, não é o tirano que oprime hoje as nações. Quem vai herdar são aqueles que se rendem ao Senhor, aqueles que buscam a face do Senhor, porque o Senhor os chamou. Hoje você, meu irmão, minha irmã, que está aqui, com certeza, você foi chamado por Jesus, você foi chamada por Jesus. Então você recebeu algo que é sobrenatural, que é eterno. Nós temos que valorizar isso agora a ponto de estar disposto a deixar para trás qualquer coisa desse mundo. É daqui para frente, agora é você e o Senhor. O caso que eu falei da irmã, né, eu não sei se ela vai poder entrar hoje, a irmã que contou um testemunho para mim, ela veio me pedir oração, a gente orou por uma situação pessoal dela lá, e hoje à tarde ela mandou um áudio para mim, contando o testemunho da bênção que ela estava esperando no Senhor, né? Foi questão de poucos dias, irmãos, uma coisa que parece impossível aos olhos humanos. Mas eu ainda falei com ela, falei, irmã, você, talvez conscientemente já, ou até inconscientemente, você colocou a sua fé acima da razão. Ela falou, foi isso mesmo. Porque foi um milagre maravilhoso, né? Eu só não quero contar, eu não sei se ela vai entrar, vou esperar ver se ela... Eu acho que ela quer contar ela mesma, né? A irmã Ana Alice. Então vamos esperar um pouquinho, ver se ela aparece aí, de repente amanhã. Aí ela conta pra gente a bênção, né? Então, os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos habitarão ali. Quando você recebe qualquer coisa da parte do Senhor que você enxerga como um milagre, é sinal de que realmente foi um milagre. Por quê? Porque só de você enxergar como um milagre já é um milagre, já é um sinal de que você tem gratidão. E na questão dos milagres, né? Expliquei aqui outro dia, não há diferença de milagrinho e milagrão. Para Deus tudo é possível. Para o Senhor curar uma dor de cabeça, fazer você achar um lápis, fazer você enxergar, ressuscitar um
morto é a mesma coisa. Ô, Analice, acabei de falar em você, querido. Maria Perencini, boa noite. Nós estamos esperando aqui ver se você vai querer contar a bênção, ou se você quer subir na janelinha, quer que eu conte, fala aí. Saron servirá de curral de rebanhos. Quer dizer, são cidades lá de Israel, né? Mas que tipificam áreas da vida espiritual. Curral de rebanhos, quer dizer, é um lugar onde os rebanhos vão estar todos juntos. Então fala da união da igreja, da união de Israel, né? E o Vale de Acor, lugar de repouso. Repouso de gados, quer dizer, lugar de descanso. Fala dessa paz que vem pelo descanso da fé, né? Oi, Annalise, posso contar? Então, eu falei com os irmãos aqui assim, adiantei assim, que você tinha me pedido, né? Você falou comigo numa situação pra gente orar. Eu falei, não, irmã, vamos orar assim e tal. E oramos, né? Aí a irmã tava esperando uma aposentadoria dela que não saía, né? Já tinha um tempo, acho que ela falou até de gente que tava esperando antes dela e não saiu ainda. E aí nós apresentamos o caso ao Senhor e essa semana ela falou que foi lá, o juiz praticamente assim, na hora, não falou quase nada, já assinou, já liberou pra ela e a aposentadoria dela saiu. Quer dizer, são milagres, né, que a gente conta pra gente ver que o Senhor, irmãos, ele honra quando a gente põe a palavra dele em primeiro lugar. Jesus falou assim, estes sinais seguirão os que creem. Ela creu no Senhor, glória a Deus, né, aleluia. Ela creu, confiou, entregou ali acima da razão, que ainda falei com ela, falei, irmão, se a gente fosse olhar, né, de repente, mas a lei no Brasil é muito devagar, será que o juiz vai me ouvir? Será que ele vai aceitar isso? Vai aceitar aquele documento? Não sei como é que é lá, né, mas essa questão de colocar a fé acima da razão. Eu agradeço aí a Annalise, né, por ter permitido a gente contar esse milagre aqui, porque foi algo maravilhoso que Deus fez. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então a irmã foi lá, né? O juiz praticamente não falou nada, né, Annalise? Assim, falou alguma coisinha, mas eu notei que quando ela me contou, notei que ela ficou surpresa pela forma como o negócio saiu tão fácil. É verdade. Aí, ó, tá aí a Annalise confirmando, né? Graças a Deus, irmã. Fiquei feliz, viu? Fiquei feliz demais por você ter recebido essa resposta assim tão... E a gente vê que foi um milagre, irmãos, porque não foi uma coisa assim, que ela não teve que brigar, não teve que chegar apresentando um monte de coisa, usando um monte de argumento. Chegou lá, mal conversou, já saiu o negócio. Graças a Deus, né? E que a irmã possa desfrutar aí com sabedoria, né? Possa a família toda ser abençoada. Aí agora não vai ficar sem internet mais, então não vai ficar longe de nós. Não é isso mesmo, Annalise? Não vai ficar sem internet mais. Agora tá tudo na bênção. E assim Deus vai fazer, né, irmãos? Assim Deus vai fazer na vida de cada um de nós. O Senhor, a gente colocando o reino de Deus em primeiro lugar, com certeza esses milagres acontecem, né? Porque está escrito, né? Sinais seguirão os que creem. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E a irmã Annalise, graças a Deus, tem dado testemunho que a vida dela tem sido abençoada aqui com as mensagens também. A gente está crescendo juntos, né? Não tem nenhuma glória pessoal nisso. Cada um, Deus dá uma direção e o importante é que o Senhor é que age, né? Nós somos apenas um canal que Deus, na sua bondade, determinou fazer com que nós participássemos da bênção, da pregação da palavra, né? O Senhor podia descer do céu aí montado num querubim, com uma trombeta na mão e anunciar o evangelho para toda a terra, né? Mas ele quis fazer desse jeito. Então o Senhor vai nos usar, né? A cada um aí, numa situação. Saron servirá de curral de rebanhos e o vale de Acor de repouso de gados para o meu povo que me buscou. Olha aí que promessa maravilhosa. Então você, meu irmão, minha irmã que está buscando o Senhor tem para você, né, um aprisco onde você vai ser guardada, protegida por ele, junto com outras ovelhas, né? A salvação não é um processo que se desenvolve sozinho. E você também vai ter o quê? Você vai ter repouso. Esse repouso inclui o cuidado de Deus, o alimento, né, o descanso da fé e tudo mais. Aí no versículo 11, mas vós que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais bebida para o destino. Nós falamos um pouquinho sobre isso hoje de manhã. Quando se fala que preparar uma mesa para a fortuna, é a pessoa confiar não só nos bens materiais, no dinheiro, como também confiar em jogos de azar, investimentos de risco, né? Por exemplo, bolsa de valores e outras coisas que são instáveis. As coisas que são materiais e também essa questão de jogar em loteria, investir em investimentos de risco, né? Tudo isso é preparar uma mesa para a fortuna. E depois ele fala que misturais a bebida para o destino. Misturar a bebida para o destino é o quê? A gente confiar em prognósticos, ficar fazendo planos, né, egoístas para o futuro, ficar sempre pensando em, como aquele cara lá que falou assim, os meus celeiros, já que eles produziram com abundância, agora eu vou destruir esse celeiro, vou fazer outros maiores e vou encher de bens. E vou dizer assim, alma, tem bens para muitos anos. Come, bebe, folga-te. E aí Deus falou com ele, louco, essa noite pedirão tua alma e o que tu tens ajuntado para quem será. Então nós, irmãos, pela fé, nós não preparamos mesa para a fortuna e nem misturamos bebida para o destino. Nós vivemos a fé que está acima da mente humana, acima dos raciocínios humanos. E o Senhor diz mais aqui, aqueles que se rebelam, também vos destinareis a espada e todos vos encurvareis a minha matança. Porquanto chamei e não respondestes, falei e não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Então o Senhor está falando assim, vocês mesmos
mesmos vão se destinar à espada. Não sou eu que vou enviar a espada. Você pode ver o tempo do verbo aqui, ó. Também vos destinareis. Está no plural. Destinareis está na segunda pessoa. Quer dizer, vocês mesmos vão se destinar à espada. Porque se tivesse assim, também vos destinarei, aí seria Deus fazendo. Mas o Senhor diz, também vos destinareis à espada e todos vos encurvareis à matança. Quando a pessoa rebela contra o Senhor, ela atrai sobre si mesma um espírito de engano. Os irmãos lembram que eu falei aqui que essa turma que está aí votando, né, na quadrilha do mal, essa turma é uma turma que caiu no espírito do engano. Esse povo caiu no espírito do engano, a operação do erro. O negócio está claro, quem é, quem não é ali, o ideal para o nosso Brasil, mas o sujeito bitolado, parece um burro empacado, não aceita a verdade de jeito nenhum. Então, quer dizer, vos destinareis à matança. Essa gente, ele parece que o corpo deles clama pela morte. Porquanto chamei e não respondestes, né? Falei aqui, ó. Falei e não ouvistes, mas fizeste o que era mal aos meus olhos e escolheste aquilo em que não tinha prazer. Portanto, olha isso aqui, pessoal, que legal. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Olha isso aqui, irmãos. Os irmãos lembram que eu falei que a nossa oração aqui, a minha oração aqui não é por mim, mas sim pelo Brasil, pelas nossas crianças, que eu não tenho mais medo da morte, não tenho essas coisas de baixar a cabeça para comunista, graças a Deus. A nossa oração é pelo nosso povo, pelos meus filhos também, pelos meus sobrinhos, eu tenho um monte de criança na família. Eu não tenho esse medo porque, olha aqui, ó, também diz o Senhor Deus, eis que os meus servos comerão. Então eu sou o servo do Senhor, eu vou comer de qualquer jeito. E comer que eu falo aqui não é só encher a barriga de comida, pão, não. Comer é no sentido de ter uma liberdade em Deus, né? De poder se alimentar também da verdade, da palavra. Então os meus servos comerão, mas vós, quer dizer, os rebeldes, padecereis fome. Olha aí, aqui tá falando, pessoal, vai acontecer isso ao mesmo tempo. Quem viver, verá. Vocês vão ver o Senhor fazendo um milagre igual ele fez quando tirou o povo do Egito. Vocês lembram das pragas que foram lançadas sobre o Egito? Por exemplo, quando Deus mandou saraiva, na terra de Israel não tinha saraiva, estava tudo bem. Na terra dos egípcios estava chovendo saraiva. Quando o Senhor mandou lá gafanhotos, a terra de Israel, a região de Gósen, onde ficava o povo de Israel, não tinha gafanhotos, mas o resto do Egito tinha gafanhotos. Quando o Senhor enviou a morte sobre os primogênitos, aí, questão de vida humana, aí precisou de quê? Do sangue do cordeiro. Aqueles que tinham o sangue do cordeiro não tiveram seu primogênito morto. Mas em todas as casas dos egípcios, os irmãos estão acompanhando o raciocínio? O Senhor falou que sobre os egípcios, né, viria essa mortandade. As outras pragas não precisou de sangue. As outras pragas não precisou do sangue, porque se tratava de fenômenos da natureza, castigos externos. Mas quando se tratou ali da questão do povo, né, das pessoas, os meus servos comerão e vós padecereis fome. Foi o mesmo que aconteceu no Egito, pessoal. O Senhor se vingou, né, dos deuses egípcios. Na verdade, os deuses egípcios não são nada, né? Mas eles ganhavam vida por causa da crença dos egípcios. É aquilo que eu falei, que é o homem que dá o poder do diabo, né? Mas aqui a gente vê uma situação que vai acontecer agora, nesses últimos dias. Vocês vão ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Os que servem a Deus podem andar no meio dessa praga toda que eles vão ter um livramento. Não sabemos como, mas Deus vai livrar. Enquanto a igreja estiver na terra, o Senhor vai tratar diferente com aqueles que o servem e aqueles que não servem. Você vê que já começou, na verdade. Se você hoje tem a mente liberta, se você hoje tem esclarecimento aí do que está acontecendo no país, você já é uma nação seleta. Você já está separado de uma grande multidão. Por exemplo, a pandemia. Vamos imaginar que tem um Moisés aí andando pela terra. Só para vocês entenderem. Na verdade, alguém muito maior que Moisés, né? Que é o próprio Jesus. Então Jesus, né? O pai fala, ó filho, tá na hora de começar o juízo desse mundo. Vamos pegar lá de 1900 e pouco, quando teve a Primeira Guerra Mundial, né? Não sei se os irmãos lembram a data, acho que foi 1914. Então veio a Primeira Guerra Mundial, morreu muita gente. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, veio Hitler com aquele sistema maluco lá, matou 6 milhões de judeus, morreu muita gente. Depois vieram várias coisas, né? Doenças, por exemplo, a AIDS. Vocês devem se lembrar, nós tivemos aí vários tipos de vírus que apareceram no mundo, principalmente depois da Primeira Guerra pra cá. Por quê? Porque essas guerras, pessoal, alteraram a química da natureza. A gripe espanhola, a química da natureza da Terra começou a ser alterada. Então aquilo ali já são pragas que foi prometido para os últimos tempos. Aí agora, recentemente, no Brasil, nós passamos por um regime horroroso durante 16 anos. Agora veio a pandemia, no período que parecia que estava tudo bem, né? Mas o povo desonrou a Deus com aquela questão lá do carnaval, fizeram aquela orgia lá zombando o nome de Jesus. Aí veio a pandemia, muita gente morreu na pandemia, pessoal. A culpa não é de A ou B, não. Nesse momento eu ouso dizer para você que a culpa nem é do nosso atual presidente e nem é também lá do Drauzio Varela, né? Que falou que aquilo era só uma gripezinha. Foi ele que falou a primeira vez. É lógico que se houve algum culpado,
foi na época lá aqueles políticos que já tinha sido dado, né, uma ordem do presidente para poder não fazer o carnaval, e eles foram, né, os governadores, apoiados pelo STF, e liberaram o carnaval. Vocês lembram disso? Então, se a gente for procurar um culpado, humanamente falando, a gente sabe bem quem é, embora eles tenham acusado, né, o nosso lado. O culpado dessas 600, 700 mil mortes foi a própria turma que nos ataca. Porque quando foi dado, né, o estado de sítio para poder evitar o carnaval, que já estava ameaça, eles resolveram pular o carnaval. Então eles fizeram como Sodoma e Gomorra, né? E aí veio a praga, veio a chuva de granito do céu. A pandemia, pessoal, só não vê quem não quer. A pandemia é um juízo de Deus. Foi, né? Então o Senhor já está exercendo pequenos juízos e já está separando. Cada praga tinha uma ação específica. E essas pessoas que morreram de medo, a maioria delas foi de medo, de pânico ou de falta de informação correta, né? Essa turma é turma que acompanhava aí a rede esgoto de televisão, a turma que não queria se informar, a turma que ficou com preconceito contra o remedinho da malária. Então, essa situação toda, a gente vê o que? A mão de Deus estava por trás para castigo de pessoas rebeldes. Não quer dizer, pessoal, que todo mundo que morreu era uma pessoa ímpia. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que todo mundo que morreu foi para o inferno. Mas pode ter crente que morreu antes da hora porque tinha alguma atitude rebelde que Deus já tinha exortado, já tinha mostrado e a pessoa não obedeceu. Aí o Senhor levou, continuou salvo, né? Se já era salvo, continuou salvo. Mas o Senhor levou e essa pessoa já era, né? Não está mais entre nós. Perdeu uma oportunidade de crescer mais na vida e tudo mais. Falta de fé. E aí tem um monte de coisa. Então não estou dizendo, não estou fazendo aqui um julgamento das pessoas que morreram. O julgamento ali não foi um julgamento para céu e inferno, foi um julgamento da terra. E obviamente, né, aqueles que morreram sem Cristo, aí também Deus resolveu que era a hora de fazer o juízo ali. Eu acredito que a maioria, né, infelizmente a maioria deve ter morrido sem Cristo. E aí só Deus sabe o que vai ser dessas almas. Mas se o povo não acorda, se o povo não se emenda, a coisa vai apertando. E nós, se permanecermos fiéis, nós vamos ser guardados, pessoal. Nós já fomos guardados. Nós fomos guardados. Eu lembro que quando surgiu aquela onda da AIDS, lá em 1980, não sei se vocês lembram, né? Aquilo ali foi uma doença plantada. Aquilo ali não foi por acaso. Eu era jovem naquela época, eu era adolescente. Quando a AIDS estourou no Brasil, que todo mundo morria de medo, né? Eu era adolescente. Em 1983, 84, por aí, eu tinha meus 12, 13 anos, estava na flor da mocidade, né? E eu vi colegas meus morrerem de AIDS. Então, de lá pra cá, pessoal, foram muitas pragas. Todas essas pragas foram decorrentes da poluição que veio das guerras, porque já se usava algumas armas químicas. Aquela bomba que foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki era uma arma química. Você acha que aquela química daquela bomba ficou só ali naquelas duas cidades? Não, espalhou para vários lugares. Pessoas que saíram dali na época carregaram alguma contaminação. Depois tiveram filhos, depois de repente casou com outra pessoa lá nos Estados Unidos. Então essa contaminação química ela vai se espalhando, entendeu? Quando foi em dezembro daquele ano, antes da pandemia, o Bolsonaro decretou o estado de sítio. Mas aí os governadores, lá o João Dória, a turma do STF foi lá e liberou o carnaval. Esse foi o problema. Essa vacina deixou muita gente contaminada pro resto da vida. Tem muita gente que ainda vai ter problema depois de coração, de um monte de coisa por causa das vacinas. Eu espero que não seja o caso de nenhum de nós aqui, né? Porque se você é cristão e tomou sem saber, o Senhor pode reverter o efeito. O Senhor reverte o efeito, senão você não estaria aqui. Deixa sequelas aí, ó. A Raquel tá falando. Aí, ó, Cleonice, ó, eu vacinei. Gente, ó, eu tenho meus pais, meus dois pais. Eu pelejei com eles. Falei, pai, não vacina. Mãe, não vacina. Tava indo tudo bem. Depois de um ano já de pandemia, a minha mãe cismou, minha mãe é meio cabeça dura, foi lá e vacinou. E encheu a paciência do meu pai, até meu pai vacinar. Naquela semana, os dois pegaram Covid. Minha mãe, então, quase morreu. Meu pai, ela já com 70 e tantos, meu pai com 79. Qual é o benefício dessa vacina? Nenhum. Pra mim, não presta. Certo? Enfim, isso tudo pra dizer pros irmãos. Eu não quero aqui agora descambar, né, pro lado da política, mas pros irmãos entenderem que nós já estamos debaixo de um juízo semelhante ao que foi feito lá no Egito. Aí, ó, a Rafa também não tomou. Fez muito bem. Fez muito bem de não ter tomado. Graças a Deus. Irmãos, eu passeava com meus filhos aqui na rua, eu fazia questão, nenhum de nós usava máscara. Eu falei assim, quero ver esse vírus chegar na minha casa. Tá amarrado em nome de Jesus. A Fernanda também, dando um grande testemunho aí. Aí, ó, verdade, depois peguei dengue, quase morri. Gabriel também não tomou não, né? Minha filha vacinou, engravidou e pegou Covid, perdeu o bebê. Olha só, gente, olha aí, ó, isso aí é crime, ó, que fizeram com a filha do irmão Vicente. Pra mim, pessoal, misericórdia, né? Eu não quero condenar ninguém, mas pra mim, essas vacinas não tem nada de tomei obrigado porque tive que fazer uma cirurgia. Então, gente, mas olha só, de qualquer forma, vocês estão aqui, então quer dizer que vocês foram poupadas, né? Vocês foram poupadas, graças a Deus. O importante é isso, quer dizer, talvez você tomou, um tomou por, igual você falou, por obrigação, o outro tomou porque não sabia. E o Senhor teve
misericórdia. Então, graças a Deus. Você tomou, Raquel, as vacinas? Eu acho que você falou, mas eu não lembro, porque um monte de gente falando que tomou. Ah, você tomou 2 doses, obrigado, por causa da profissão. Estou com sintomas de infarto. Não, Raquel, em nome de Jesus, minha filha. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo na sua vida aí, que caia por terra, tá, irmãos? Vocês que tomaram a vacina por engano ou porque foram obrigados, em nome de Jesus, que esse sangue de Jesus venha limpar aí agora as suas veias, suas artérias, venha limpar o seu coração também do medo, a sua mente, tá? Isso aí, irmão, recebe mesmo, porque o Senhor é poderoso. A Bíblia fala assim, ó, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. É lógico que a gente não faz para afrontar Deus, mas se você fez por não saber ou porque foi obrigado por causa de profissão, em nome de Jesus, está repreendido agora qualquer coisa, né? Qualquer molécula que tiver no seu corpo, qualquer nanorobô, qualquer partícula aí de chumbo, como disseram, né, que teria, está expulso agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo vida e saúde para vocês aí. Amém? Principalmente, olha só, não olha para os sintomas. Vocês vão prometer para mim que vocês vão falar assim, ó, amém, Senhor, está entregue nas tuas mãos, não vou ter medo disso mais, não vou ficar pensando nisso. É o Senhor que dá a vida, é o Senhor que tira a vida, não é um diabo aí que veio me perturbar que vai tirar minha vida. É o Senhor que dá a vida, pessoal, é o Senhor, não tem diabo contra Israel, não vale encantamento. Por isso que eu tô falando com os irmãos, a gente tem que ficar firme, porque vai vir muita cilada contra nós, irmãos. É mais ou menos igual aqueles joguinhos de fase, né, que você passa uma fase, aí vem um inimigo mais forte, você passa, vem outro, mas aqueles que são do Senhor serão guardados. Olha aqui, ó, os meus servos comerão, mas vós tereis fome. Vós quem? Os rebeldes, os que não creem, os que não ouvem a palavra de Deus. Os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos exultarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração, e uivareis pelo quebrantamento de espírito. Você sabe o que é isso aqui, pessoal? Esse quebrantamento de espírito aqui é, em vez de fé, a pessoa ficar desesperada por tudo que acontece de ruim. É aquilo que Jesus falou assim, ó, os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que hão de vir. No dia que tomei, achei que não ia amanhecer o dia. Aí, ó, misericórdia, Jesus. Deus tinha um plano na sua vida. Ainda mais agora, depois do milagre que você recebeu, tá confirmado, né? Quer dizer, não que o plano era esse, te dar uma aposentadoria, né? Mas, além de te guardar, o Senhor ainda abençoou agora. E o diabo é que ficou envergonhado. Eu passei mal, tive reação. É triste demais. Então, muitas pessoas estão oprimidas. Aí, a minha tia tomou e morreu de Covid. Irmãos, na semana que meu pai, mas a minha mãe pegaram Covid, os dois tomaram na mesma semana, pegaram na mesma semana. Naquela semana, eu mal dormi direito. Eu orava por eles, entendeu? Ligava, assim, todo dia pra saber, né, como é que tava. E aí o Senhor fala aqui, ó, com os perversos, ó. Deixareis o vosso nome aos meus eleitos por maldição. Quer dizer, eles vão ficar vistos, né? Vai ser revelado que eles são pessoas malditas diante dos eleitos do Senhor. E o Senhor Deus vos matará. Quem matou essas pessoas? Quem foi que deu fim na vida dessas pessoas em última instância? Foi o Senhor, irmãos. Foi o Senhor. Se alguém não gostou, vai lá reclamar com ele. Ah, mas o Senhor é tão malvado. Vai lá reclamar com ele. Então, em última análise, quem levou foi o Senhor. Por algum motivo, né, que a gente não sabe tudo, mas a gente tem algumas bases para falar o que a gente está falando aqui. Então, assim, aquele que se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade. Ou seja, as pessoas que renovaram seu compromisso com Deus não morreram. Aleluia. É isso aí, Raquel. É isso aí que eu acho que todo mundo precisava ouvir, ó. Vocês estão vendo aí, irmãos? A irmã Raquel trabalhou na UTI. Você é o quê? Enfermeira, Raquel? Médica? Então, você falou que as pessoas que renovaram seu compromisso com Deus não morreram. Pois é. Tá vendo aí, ó? Isso aí foi uma chamada, então, ao arrependimento ou não foi? Eu creio, pessoal, que praticamente todo mundo ali todo mundo que às vezes estava no hospital, todo mundo que... Então, isso aí você tinha falado, Raquel. Trabalhei na UTI Covid, hospital de Goiânia, né? Aí você falou que os que se reconciliaram com Deus não morreram. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Isso mostra que Deus chamou, ainda deu oportunidade, que a pessoa, quando às vezes está começando a ficar doente, pessoal, o corpo começa a ter aqueles sintomas, né? Geralmente, quando a gente passa mal, você já deve ter passado por isso. Toda vez que alguém adoece, a pessoa logo começa a pensar assim, poxa, o que eu fiz de errado, né? Será que eu cometi algum pecado grave? Será que eu fiz alguma coisa? Por que eu tô passando mal? Mas será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus me abandonou? Então ali é um chamado ao arrependimento. E como a Raquel disse aí, aqueles que se reconciliaram com Deus não morreram. Olha só, tremendo isso. É muito forte, muito forte. Então aquele que se bendisser na terra se bendirá no Deus da verdade, ou seja, aquele que se gloriar de alguma coisa na terra, ele vai se gloriar no Senhor. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Aí se jurar aqui não é no sentido de fazer juramentos, né, porque isso não pode, mas jurar no sentido de ser aquele que, tipo assim, que colocar, né, a sua decisão de ser fiel ao Senhor, ele vai ter que ser fiel de acordo com a verdade, o Deus da verdade. Por quê? Porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão escondidas aos meus olhos. Irmãos, quando você anda com o Senhor, e aqui vai um segredo, vocês não contam pra ninguém, não. Quando você anda com o Senhor, né, que o Senhor vê que você
tem a intenção de mudar, de crescer, que você não está abusando, né, da graça, o Senhor perdoa o seu pecado, não só lá na cruz, mas diariamente ele vai esquecendo, né? É como se ele mesmo apagasse o dia de ontem que passou. O Senhor não fica somando pecados para nos acusar. O problema do pecado, como nós falamos outro dia, né? Até vou falar rapidamente sobre isso aqui um pouquinho. O problema é quando você tem um pecado recorrente, por exemplo, um vício, aquilo ali revela um estado de alma. Aquilo ali é um estado de alma. Você está numa espécie de maneira de pensar errada. Então a sua mente errada, ela te conduz sempre àquele vício. Porque o Senhor vai mostrar para você que você não pode confiar em você mesmo, na sua força. A pior consequência na vida do cristão, que já experimentou a presença de Deus, o pior castigo que Deus pode dar pra gente é não falar com a gente. Entendeu? Eu lembro um período que Deus ficou sem falar comigo, eu falo assim, Senhor, corta meus braços, minhas pernas fora, mas não fica sem falar comigo. Eu cheguei a esse ponto, né, na época, meio ignorante, que também não é assim que a gente resolve, né? O que você tem que fazer é o seguinte, como eu falei ontem, pessoal, você tem de um lado a soberania de Deus, Deus sabe de tudo, por outro lado você tem o livre-arbítrio humano. Então você tem que pensar bem, você tem que buscar a Deus antes de pecar. O soldado, ele se prepara pra batalha antes de entrar na batalha. Foi a minha oração maluca na época, né, Cleonice? Mas eu creio que Deus entendeu que não era bem isso que eu queria que ele falasse comigo. E mesmo depois dessa oração ainda levou mais um tempo, né? Mas graças a Deus, são coisas que já passaram. Então você levar em consideração o seguinte, o soldado, pessoal, ele se prepara pra guerra em duas dimensões diferentes antes de entrar na guerra, tá? Como assim, irmão? Duas dimensões. Uma das dimensões é a dimensão mais imediata. Por exemplo, ele vai sair pra guerra hoje de manhã. O que ele faz? Ele veste a farda lá, o uniforme ou armadura, seja o que for, ele veste, ele pega a espada, ele afia a espada dele. Se ele for levar flechas, escudos, ele se equipara todinho. Isso aí equivale à oração que nós fazemos no dia a dia e a leitura da palavra. Os irmãos estão lembrados lá em Efésios 6, quando Paulo fala assim, tomai toda a armadura de Deus. Então isso é no dia a dia, é o desenvolver da santificação no dia a dia, na prática. Mesmo assim, você tem que vestir a farda antes. Se você chegar lá só de cueca, lá no meio do campo de batalha, e falar com o inimigo, só pera um pouquinho, deixa eu só vestir a armadura aqui. Os caras vão te dar uma flechada no traseiro. Por ali mesmo já era. Então, você tem que orar, você tem que buscar a Deus antes de sair de casa, para qualquer situação. Paulo fala assim, revestiu de toda a armadura. Se faltar uma peça, você vai ser alvejado naquele lugar. Por exemplo, se você não puser o capacete da salvação, você vai ser atacado na sua mente. Se você não pegar o escudo da fé, você vai ser atacado com ideias de incredulidade. E assim por diante, certo? Então você tem que buscar a Deus antes. E tem um outro nível, pessoal, que o soldado se prepara, que esse aí é a questão da experiência que Paulo fala. O soldado, ele tem que ter o quê? Além da armadura, das espadas, dos escudos. O que ele tem que ter antes disso? Ele tem que conhecer o inimigo, a estratégia do inimigo, na medida do possível. Ele tem que ter resistência, força. Ele tem que ter o treinamento, exatamente. Fazer ginástica, fazer exercício. Por exemplo, se ele luta de espada, ele tem que pegar a espada todo dia e treinar. A estratégia vai ser dada pelo general. A estratégia é o conhecimento da palavra, certo? A nossa espada é a palavra. O que vocês chamaram de estratégia é justamente o quê? A orientação. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui? Estou passando para vocês uma estratégia. É como se eu fosse aqui, né? Aqui fosse um pelotão, eu fosse o capitão desse pelotão, né? E eu passasse para vocês as estratégias e mostrando, inclusive, qual é a estratégia do inimigo. Mostrando para vocês como, né? Vencer o inimigo, quais os pontos fracos dele. Vocês estão entendendo? O que faz do soldado um bom soldado não é a armadura somente. Então não adianta também você, por exemplo, levantar de manhã e fazer uma oração se você não tiver um hábito constante de exercitar a sua fé, para desenvolver resistência espiritual, força, vigor. Não adianta você, por exemplo, pegar um camarada, né? Um camarada sedentário, uma barriga de meio metro pra frente, que toma cerveja todo dia, e falou, veste essa farda aqui que você vai pra guerra agora. Vai morrer lá, né? E na hora que a flecha bater, vai espirrar cerveja pra todo lado. Nós temos que colocar a nossa mente no Espírito, colocar a nossa fé nas promessas de Deus e não nos argumentos do homem, e vestir essa armadura aí, que é a justiça, praticar a justiça. Quando você pratica a justiça, por exemplo, ninguém tem do que te acusar. Ninguém tendo do que te acusar, você tem mais força pra sobreviver, né? Agora, se você tem um rabo preso, por exemplo, a pessoa cometeu um crime lá atrás, matou uma pessoa, enterrou o corpo no quintal. Ele vai estar sempre com medo de alguém descobrir. Então ele não vai ter aquela coragem, a não ser que ele admita, confesse que errou e seja restaurado. Então nós temos que confessar ao Senhor nossas transgressões. Nós temos que fazer toda uma prática diária de intimidade com Deus, intimidade com o Senhor na oração, buscar o Senhor, assumir nossos erros, orar, abrir o coração. E aí, pessoal, feito isso no dia a dia, você vai ganhando o quê? Resistência espiritual, maturidade. O inimigo, ele sabe, se você está fraco na fé, ele sabe que você é presa fácil. E é por isso que você vai, se você tiver caído, você vai ter um monte de vícios, né? Porque ele já sabe que naquela área ali você não tem resistência nenhuma. Amém, irmãos? Então o Senhor tem promessas para nós, né? Então o Senhor fala que os nossos pecados já são passados, né? As nossas angústias estão passadas e estão escondidas aos meus olhos. Por quê? Versículo 17. Porque eis que crio novos céus e uma nova terra.
e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Esses novos céus e nova terra, pessoal, guarde isso, por favor. Começa aí, ó, na sua cabeça. O reino de Deus estará dentro de vós, é a mesma coisa que Isaías está dizendo. Quando você está na fé, você está já nesse novo céu e nova terra, que você aguarda a bem-aventurada esperança daquilo que Deus já cumpriu, no tempo de Deus já aconteceu. Pois é, no plano de Deus, no tempo de Deus já aconteceu tudo que tem que acontecer. Vou ler de novo aqui, ó. Eis que crio novos céus e nova terra. Existe sim, é isso. Aliás, não existe um céu só, não. Existem vários. São dimensões, entendeu? Dimensões que o Senhor quer nos levar aí ao longo da eternidade, né? O céu imediatamente depois de nós não é o fim, pessoal. O céu depois de nós não pode ser o fim. Vocês estão entendendo? Não pode ser o fim, porque o homem jamais, quando a Bíblia fala que nós veremos como ele é lógico que a gente vai ter uma visão muito superior do que a gente tem aqui na terra hoje. Essa Nova Jerusalém, a Bíblia diz que ela é ataviada como uma noiva para o seu noivo, né? Então ela é uma experiência para a igreja que a gente não sabe assim afirmar, né? Mas pelo que eu entendo, é o paraíso, né? Porque fala que lá vai ter a árvore da vida, as folhas dessa árvore vão ser para a cura das nações. A árvore da vida está onde? No jardim de Deus, mas é uma dimensão como se a terra fosse a mesma terra, mas ela fosse transformada igual foi no início. A terra que nós vivemos hoje, o planeta Terra, ele já pertenceu, já foi habitado por outras raças antes de nós. Depois Deus executou um juízo. Aí a terra se tornou sem forma e vazia. Aí Deus reorganizou a terra, arrumou tudo de novo. Parece que o milênio vai ser num lugar diferente, tá? O milênio vai ser num lugar diferente, mas não vai ser eterno, né? Vão ser que a Bíblia chama de 1000 anos, mas isso também eu não sei qual é o sentido exato, porque será que o tempo lá vai ter um relógio lá marcando, né, 24 horas? Os tradutores lá do Gênesis falam que no início, Gênesis capítulo 1, quando fala assim, ó, a terra era sem forma e vazia. A tradução real, a tradução original, ela dá o sentido de que a terra se tornou sem forma e vazia. A terra se tornou. Então, há pessoas que acreditam, né, que houve, inclusive, gigantes na terra antes da questão de Adão e Eva. Né? Mas como esses gigantes eram manifestações da relação entre homens e anjos, mulheres e anjos, depois esses anjos vieram e conseguiram fazer a mesma coisa na era de Adão. Lá atrás eles fizeram isso, então a terra se tornou cheia de violência, cheia de gigantes. Aí o Senhor destruiu a terra, fez um juízo, restaurou a terra de novo, colocou Adão lá. Aí Adão pecou, deu brecha, né? Ao ter dado brecha, os anjos voltaram de novo, os anjos caídos. Eles voltaram a atuar na terra e aí houve também gigantes naquele tempo da antiguidade, né? É isso que eles falam e eu acho que faz um certo sentido. Para mim, isso no final das contas não importa muito, que não afeta a nossa salvação, né? Não deixa de ser uma conjectura, né? Não é uma coisa assim que a gente vai fazer doutrina em cima disso. A gente precisa conhecer a Torá pra gente saber, até pra gente saber a diferença entre uma mentalidade de quem guardava a lei, pra gente pegar algumas promessas que estavam lá, certo? E aplicar para nós hoje. Só que o que a gente faz? A gente faz uma leitura conforme o Espírito da graça. Jesus fez isso no Sermão do Monte. Quando Jesus fala assim, disseram os antigos, não matarás. Ele estava citando a Torá, ué. Ele estava citando a Torá, não matarás. Então, se você não matasse pela lei mosaica, ninguém podia fazer nada contra você. Você podia ter o ódio que fosse, mas você não matou os judeus. Por que os judeus entregaram Jesus para os romanos? Porque na cabeça deles, eles pensaram assim, nós não podemos matar. Nós temos ódio dele, mas como nós não podemos matar, o que a gente faz? A gente manda o outro matar. Então, eles puseram o rei contra Jesus, Jesus contra o rei, tentaram, né? E acabaram conseguindo colocar o rei contra Jesus. E eles acharam que saíram isentos, porque eles observavam a Torá conforme a mentalidade caquética, doentia do Velho Testamento. Então, quando Jesus fala não matarás, ele falou assim, porém eu vos digo. Aí Jesus traz uma nova leitura da verdade. Jesus traz uma leitura que agora é conforme o Espírito da graça, a nova aliança. Então disseram os antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que odiar o seu irmão, no seu coração já é assassino. Então você pode sim pegar a Torá e traduzi-la para o Espírito da nova aliança. Um exemplo que eu sempre dei aqui para os irmãos é o sábado. O cristão na nova aliança, ele não tem que guardar sábado, porque o sábado é o quê? É o descanso da fé. Quando você vem a Cristo, você sai do 6º dia da criação, que é o dia do homem, você vem para o descanso de Deus. É só você ler lá Hebreus capítulos 3 e 4 que você vai ver. O que é o reino de Jesus? O reino de Jesus começa aqui na terra, porque é quando ele governa sobre o nosso coração. Antes de ser um lugar, o reino é um estado de espírito, de alma. O reino de Deus estará dentro de vós. O meu reino não é deste mundo, né? Quando o rei falou com ele assim, você é rei, então você tem um reino. Cadê o seu reino? O rei era uma mula estúpida, espiritualmente falando, não entendia nada. O que impede uma promessa de Deus de se cumprir são vários fatores, né? O principal deles talvez seja a falta de uma fé verdadeira que situe o milagre dentro da vontade de Deus. Porque tipo assim, Deus não sai distribuindo milagre como se ele fosse igual o Silvio Santos lá naquele show de calor que ele jogava nota, né? Quem quer 50, quem quer 100? Não é assim. Embora Deus possa fazer milagre na vida de todo mundo, ele coloca certas restrições, porque o milagre é para glorificar o nome do Senhor, né? Agora, quando há uma fé genuína e quando você recebe com a mentalidade certa, com o coração certo, o milagre acontece. Mas não dá para falar assim todos os detalhes, né?
nesse momento aqui. Lá em Colossenses capítulo 2, você vai ver que para nós não existe dia santo, dia não santo, todos os dias são santos. Nós não pegamos em datas, festas, entendeu? Se você tem uma convicção interior que essa fé é sobrenatural, né, que não foi você que... A pessoa pode ser educada desde criança, né, e a mamãe fala, ó, Jesus que salva, tá, filhinho? Você acredita em Jesus? Aí você vai com aquilo, né? Quando você cresce, você tem uma fé mental. Não é isso. Mas quando você acredita de verdade, ali a pessoa já é salva. Quando você recebe, você sente que o Espírito Santo entrou na sua vida. Abraão morreu sem receber a promessa? Não, mas é porque se você está falando da promessa o quê? Da terra de Canaã? Se você estiver falando da promessa da terra de Canaã, a terra de Canaã não era para Abraão. Era uma promessa para a descendência dele. A promessa do filho foi cumprida, né? A promessa da terra de Canaã era para o povo hebreu, não era para Abraão. Embora viria da sua descendência, entendeu? E outra coisa, né? A principal promessa de Abraão, ela se cumpriu em Cristo, né? Lembra que Paulo fala assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós e pela fé recebêssemos o Espírito prometido. Olha como é que tudo no Velho Testamento tem um significado espiritual, um significado que transcende uma promessa física. Toda promessa do Velho Testamento, seja física, seja moral, ela transcende, né? E ela se aplica no sentido espiritual a todos aqueles que creem, tá? Bom, eu crio novos céus, nova terra, não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Paulo fala assim, ó, por que vos carregam de ordenanças? Como não proves isso, não toques aquilo, não manuseis aquilo outro, coisas que hão de perecer pelo uso. O homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. E o sábado, como mandamento, era só para os judeus, porque ele era um tipo de Cristo, tá? Não, para a igreja, nem sábado nem domingo tem base alguma. Eu até já disse aqui para os irmãos o seguinte, se você quiser guardar o sábado como uma iniciativa sua, pela graça de Deus, sem colocar como lei, vamos supor que um dia lá você não quis guardar, você não pôde, você não ficar com a consciência contaminada, culpada, entendeu? Mas vamos supor que você fala assim, gente, eu vou separar um dia, né? Vou separar o sábado para eu orar, porque se você também guardar o sábado e ficar fazendo fofoca, falando da vida dos outros, pior ainda. Mas vamos supor, né, que você falasse assim, eu vou tirar um dia da semana, já que eu preciso descansar, eu vou descansar no sábado, vou orar, vou ler a Bíblia, vou buscar a Deus, vou fazer um jejum de língua. Aí você guarda, mas se no sábado seguinte você não puder, você não vai ficar também com a consciência achando que pecou, que aí você jogou fora a graça de Deus. Se for uma coisa que você fizesse como exercício de fé, até aí eu ainda acho aceitável. Mas é uma coisa sua também. Você não pode cuspir doutrina para os outros. Porque isso não é doutrina para a igreja. Eu desafio qualquer teólogo, pastor, bispo, arcebispo, me convencer que a igreja tem que guardar o sábado. Não é que eu sou petulante, mas eu sei quem tenho crido e graças a Deus tem recebido misericórdia para entender a mensagem do evangelho. Então você não caia nessa. Essas coisas, não pode isso, não pode aquilo, não toques aquilo outro. Isso aí são rudimentos. Os judeus, o que adianta? Guardam o sábado até hoje. Eles mataram o Filho de Deus, mataram o próprio Messias que eles diziam que estavam esperando. Tem 2000 anos que Deus não fala com eles. Por quê? Deus falou, ó, não me vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E acabou. Não adianta, entendeu? Não adianta você fazer qualquer esforço partindo do homem, pessoal. É a mesma coisa lá que os animais lá dentro da arca quisessem empurrar a arca por dentro. Gente, dá uma forcinha aí, vão empurrar para a arca sair do lugar. Não, você está dentro. A salvação, ela vem de cima, de fora de nós. Não tem o que você possa fazer para ser salvo, né? Só crer, receber. Noé colocou os animais para dentro da arca, né? Noé, ele é um tipo do Espírito Santo. A arca é Jesus. E os animais somos nós, né? Ali tinha boi, bezerro, cabrito, cachorro, cavalo, elefante, tudo pela graça, porque a igreja é um mistério, né? O próprio povo de Israel não conseguia enxergar a igreja no Velho Testamento. Isaías falou isso aqui, ó, versículo 1 aqui do capítulo, ó. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava pelo meu nome, eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Tá falando dos gentios, tá falando da igreja. Esse versículo 1 aqui é a igreja. Mas nem o próprio Isaías, ele entendeu o que ele escreveu aqui, tem certeza. Porque a igreja era um mistério completamente vedado aos judeus. E é até hoje, a não ser quando algum deles se converte ao Senhor. Então a nação judaica, ela vai ter sim um socorro presencial do Messias, né, quando houver a batalha de Armagedon. Então tem que ter muito cuidado, porque o judaizante é aquele cara que quer doutrinar você por um comportamento. Eles têm, por exemplo, rituais sobre comida. Você não pode comer certas comidas, até hoje. Eles não comem carne de porco. Por quê? Porque eles ainda estão no mesmo regime de 2000 anos, 3000 anos atrás. A Cabala, por exemplo, ela tenta, né, eu já li alguma coisa, inclusive alguns princípios que eu falo com vocês aqui, alguma coisa eu peguei assim por alto, mas eu fiz uma releitura à luz da palavra. Não está de todo errado. Não, Shekinah é a presença de Deus, Raquel. Shekinah, que eles falam, é quando a luz de Deus brilha, né? Eles chamam de ponto no coração. Tipo assim, Deus coloca um pontinho de luz no nosso coração e aí, através da obediência à lei, esse pontinho ele vai crescendo. Na verdade, o que eles querem dizer ali é uma coisa que o Evangelho revela para nós. O Espírito Santo, ele é a verdadeira luz. Ele vem e começa uma obra no nosso coração e é através dele, no nosso coração, que nós conseguimos falar com Deus. É o Espírito Santo que leva a informação de nós para Deus e de Deus para nós. Sem o Espírito Santo, a pessoa
não pode dar pirueta, cambalhota, fazer o que quiser, que não adianta nada, né? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Os adventistas, eles têm um caráter meio judaizante justamente por causa dessa questão do sábado. É como se eles tentassem fazer um judaísmo moderno, entendeu? Porque não para só no sábado, né? Eles têm certos alimentos que você não pode comer, você não pode tomar café, você não pode tomar refrigerante. Ah, irmão, mas isso é bom pra saúde. Mas não como lei. Eu, por exemplo, não bebo refrigerante. Já tem 8 anos. Tomei nojo de refrigerante, graças a Deus, nunca mais bebi. Não trabalho no sábado, mas deve fazer coisa que não agrada a Deus, né? Essas coisas, vai por mim, isso é rudimento. Tudo que você me mostrar no Velho Testamento, você pode aplicar pro Novo, mas você não pode aplicar como era no Velho Testamento. Qualquer coisa que não te leve à fé, a uma experiência pessoal com Jesus, não tem nada a ver com o Espírito da graça, entendeu? A Bíblia fala que o projeto de Deus agora é Cristo em nós, esperança da glória. Qual é o segredo, né? O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas que agora se manifestou aos seus santos. Paulo fala isso lá em Colossenses, acho que 1:27, né? Cristo em vós, esperança da glória, certo? E aí o Senhor tem essas promessas que a gente vai praticando, vai recebendo e vai desenvolvendo essa comunhão com Ele, essa confiança e exercitando. Então você se torna um soldado pronto para o combate quando você tem a resistência, ou seja, o preparo ao longo dos dias, dos meses, dos anos. Você está sempre exercitando a sua fé, porque a fé tem que ser exercitada igual uma ginástica. E você também veste, todo dia você veste a armadura, né, para batalhar. Pode perceber, aí tem dia que você levanta numa hora, não faz nada, daí a pouco você já está brigando dentro de casa, confusão danada. Nós caímos muito facilmente se a gente não vestir a armadura. E essa armadura tem que ser colocada todo dia. Você não pode colocar a armadura, por exemplo, dormir com ela. Ninguém dorme com a armadura, né? Aí fala assim, ó, exultarei, o Senhor, né, dizendo, eu exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Essa profecia para Israel, para Jerusalém, essa vai se cumprir literalmente só depois da batalha do Armagedon. Não haverá nela mais criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então aqui está falando de uma condição ainda na terra, né? Porque se há morte, ainda está na terra. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Olha aí, promessas para nós que a gente pode aplicar espiritualmente, né? Isso aqui, ó, não edificarão para que outros habitem. Se você não for habitado pelo Espírito Santo, quem é que vai habitar em você? Né? O espírito imundo, quando sai, se ele achar a casa varrida e adornada, ele traz mais 7. Mas ele está falando aqui, ó, não edificarão para que outros habitem. Se o Espírito Santo estiver em você, não vai ter outros seres, outras entidades habitando em você. Não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. São promessas que nós cremos e tomamos posse pela fé. Será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Já falei para os irmãos que eu tenho, né, um dos meus filhos, na época caiu na droga, né? E ele ainda está nesse problema, mas teve um dia que eu fui orar por ele, e aí eu senti de abrir a Bíblia para procurar uma palavra. O primeiro lugar que eu bati o olho foi isso aqui, ó. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a calamidade. Aí eu falei, puxa vida, né? Só pode ser Deus falando comigo. Então eu creio que ele vai ser curado, que ele vai dar a volta por cima e vai ser um cristão ainda verdadeiro, por causa dessa promessa. E eu creio mais, creio que Deus falou direto comigo, porque se eu tivesse procurado, eu não tinha achado. Mas eu estava orando justamente por ele, na hora que eu senti de abrir a Bíblia, eu abri e caiu aqui nesse versículo. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para calamidade. Aí eu falei, amém, amém, vai sim. Porque são posteridade bendita do Senhor, seus descendentes estarão com eles. Então os meus descendentes estarão comigo. E será que antes que clamem, eu responderei? Não foi o que aconteceu? Antes de eu clamar, na hora que eu comecei a orar, eu senti uma direção clara. Eu abri a Bíblia e caiu nesse versículo. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha aí. Quando é uma resposta de Deus, quando é uma direção, você vai sentir um impulso que não é da sua cabeça para abrir a Bíblia. Você vai sentir uma direção, como se Deus falasse com você, ó, abre a Bíblia, né? Isso já aconteceu comigo, porque eu não forço a barra. Eu não fico inventando coisa, né? Eu falo assim, eu vou abrir aqui, o senhor vai falar comigo. Senão acontece igual aquela piada que eu já contei aqui, né? O Espírito Santo falando, pessoal, é qualquer palavra, por exemplo, na questão da Bíblia, qualquer palavra que você abrir e começar a ler, Deus vai falar com você, entendeu? Porque a palavra é a palavra de Deus. A gente não deve ficar esperando um milagre assim extravagante, pra gente não cair no erro daquela piada lá do cara que abriu a Bíblia, né? O cordeiro e o leão se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Aqui tá falando o quê? Que Deus vai tirar a violência. O pó será a comida da serpente, não farão dano nem mal algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então são promessas que fazem a gente aquietar o coração, né? Se você confiar que Deus tem o melhor para nós. Mesmo que a gente não entenda tudo, tem coisa aqui que vai acontecer só lá na glória. Mas a fé é justamente o quê? A gente confiar acima dos nossos raciocínios. Se você ficar examinando demais ao ponto de ficar com dúvida, né? De ficar questionando a palavra de Deus, aí você já está comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem que ler e receber a palavra. É, exatamente. Tem gente que as páginas da Bíblia já estão até amarelas, né? Já está até apodrecendo, furado de traço. Eu conheço casos de pessoas mais antigas que o Salmo 91 está aberto lá
há 30 anos. E de repente a pessoa nunca leu um versículo. Tá lá, né, aquele troço. Acho que a página já endureceu, já ficou igual uma pedra, né? Não tem nem como virar a página mais. E isso não muda nada. Acaba não sendo o ideal, sendo legal, sabe por quê? Porque é uma espécie de superstição, né? É uma crendice, é como se você quisesse colocar um poder místico na Bíblia para não ter que ter um compromisso de levar a sério, de estudar, né? Então a pessoa faz como se fosse um pé de coelho. Aí, quer dizer, o crente maluco usa a Bíblia no Salmo 91, o outro lá usa um pé de coelho. Qual a diferença? Nesse sentido não tem diferença nenhuma, porque a pessoa está confiando num misticismo. Ele acha que a Bíblia aberta ali vai sair um poder dali, isso aí é misticismo, entendeu? Vou dizer mais, você pode ir lá no Salmo também, ler e não entender nada. Vamos supor, você abriu lá, Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí você fala, ai Senhor, me esconde no teu esconderijo. Senhor, tem misericórdia de mim, me esconde no teu esconderijo. Está errado. É falta de fé, é falta de conhecimento. Por quê? Porque o esconderijo do Altíssimo é Jesus. Ele já te escondeu lá. Mas você ainda está orando. Senhor, me esconde no teu esconderijo. Cobre-me, Senhor, com as tuas asas. Né? Parece até muita piedade, né? Muito bonito. Ainda mais se a pessoa tiver uma voz bonita, né? E estiver orando assim na frente da igreja. Senhor, nosso Deus, cobre-nos agora com as tuas asas, com o teu manto sagrado. Manto sagrado. Misericórdia. Né? Aí às vezes chega uma pessoa simples lá que nem tem muita leitura, né? Mas ele lê com humildade e fala assim, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém, Senhor. Eu creio, eu estou guardado no teu esconderijo. Já melhorou. Então, amados, a gente tem que entender o espírito da palavra, o espírito da profecia. Jesus era tão firme, né, que ele não abria o jogo para ninguém no sentido de pecar, né? Quando os judeus lá, Jesus falou, quem não comer minha carne e beber meu sangue não pode ser meu discípulo. Aí aquela multidão foi tudo embora. Aí Pedro, né, nossa Senhor, o senhor pegou pesado, nós custamos para juntar uma igreja, levamos mais de um ano para juntar uma igreja de 500 pessoas, o senhor com esse sermão pesado, o senhor mandou todo mundo embora. Aí Jesus falou, vocês também querem ir? Quereis vós também retirar-vos? Mas por quê, pessoal? Jesus era pirracento? Não. A verdade, ela não pode ser negociada. Se você negocia a verdade, ela deixa de ser verdade e vira uma mentira. A verdade não pode ser negociada. Eu já expliquei para os irmãos aqui, nós temos a verdade da natureza, né? Por exemplo, aqui tem água nesse copo. Então é verdade, isso aqui é uma água. Se você beber, se você olhar, você vai saber. Agora, se eu puser um pó de café aqui dentro, misturar, ferver, vai virar café. Alterou, já não é água mais. Agora é café. Por quê? Porque existem leis, né? Existem princípios na natureza. Você não pode desafiar a lei da gravidade, pular de cima de um prédio, sem paraquedas, né? E achar que Deus tem que te amparar nas mãos. Mesmo que você fizer um jejum de 40 dias, orar e pular lá de cima, você vai se arrebentar no chão. Por quê? Porque a lei da gravidade é uma verdade. E aí as leis morais e espirituais, a mesma coisa, é a mesma coisa, a mesma verdade. Então quando a Bíblia fala não faça isso, ou então faça isso, quem não fizer vai ter consequência. Não fique olhando para os lados, não fique olhando para as circunstâncias. Olhe para o Senhor e para a sua palavra. Amém, irmãos? Agradeço a presença de todos. Amém, irmãos? Boa noite a todos.